Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes. Para mim é uma grande bênção, também um grande privilégio poder estar com vocês nesta ocasião para poder compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este último dia. Para o qual quero estar lendo no livro de São João, no capítulo 9. Esse aqui é um caso de um jovem que era cego e foi curado por Jesus. Logo então o lançaram fora, o expulsaram da sinagoga, quando ele testificou a respeito de Jesus. Veja, o caso diz assim: diz que o pai do menino, por medo dos judeus, não se atreviam a dizer quem foi que curou o jovem. Diz assim: vamos iniciar aqui no versículo 13. Vamos ler de forma separada aqui. Diz assim: então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, o dia em que Jesus havia feito lâmpada e curado o homem da cegueira. Era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele então respondeu-lhes: ele colocou lama nos meus olhos. Eu lavei o rosto e agora estou vendo. Perdão. E alguns dos fariseus disseram: aquele homem, ou seja, Jesus, que fez isso, não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira? E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que ele agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora ele pode ver, e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem para ele mesmo. Ele poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que
Jesus era o Messias. Foi por este motivo que os pais dele disseram: ele é de maior, perguntem para ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem, ou seja, Jesus, é pecador. Ele respondeu então: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então voltaram a indagá-lo: o que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar-lhe. O homem respondeu: eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, com respeito a este homem, ou seja, a Jesus, nós não sabemos de onde ele é. E por que não procuraram o registro de nascimento de Jesus? Já tinha 30, 33 anos com eles. Se queriam saber de onde ele era. Então o homem respondeu e disse-lhes: pois isto é o maravilhoso, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos, ou seja, me curou. E eles disseram: sabemos que Deus não ouve. Ele disse: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se a pessoa for temente a Deus e se fizer a vontade de Deus, a essa pessoa ele ouve. Aí ele está ensinando a Bíblia para aqueles que queriam saber como tinha sido que Jesus lhe havia curado. E agora continua dizendo: desde o princípio não se ouviu dizer que alguém pudesse abrir os olhos de uma pessoa que nasceu cego. Se ele não tivesse vindo de Deus, não poderia ter feito nada. Então responderam e disseram: nasceu de todo, você nasceu de cheio no pecado e você quer nos ensinar? Agora, ele estava ensinando para eles aquilo que eles não sabiam. Então o expulsaram, o tiraram para fora da sinagoga. Jesus então ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga e foi procurado. E quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem, para que eu creia nele? Jesus então disse: você já ouviu, e é ele quem está falando com você. Vejam como ele se revela para aquele homem a quem ele tinha aberto os olhos. E ele disse: eu sou. Mostrou-lhe que a promessa da vinda do Messias estava na frente dele. E é o cumprimento da promessa do Messias em Jesus de Nazaré, o qual havia feito o milagre de lhe abrir os olhos para que ele pudesse enxergar. E ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então disse: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Respondeu mais Jesus: mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Não havia forma deles se defenderem de Jesus, porque ele é a palavra, o verbo, e com a palavra respondia a eles. Jesus faz enxergar aquele que não podia ver. Podem se sentar, queiram ter a gentileza.
Podemos ver agora que entre o povo hebreu houveram cegos físicos e houveram também cegos espirituais. Agora podemos ver que há algo muito mais terrível ser um cego espiritual do que ser um cego físico. Vejam, houveram cegos fisicamente que criam em Jesus. E quando Jesus passava, eles diziam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O reconheciam como o filho de Davi. Logo então, Jesus também dava a eles a visão física. E para aquele cego, Jesus colocou lama, barro, sobre seus olhos. Quantos se lembram como Jesus fez o barro? Foi de uma forma até anti-higiênica, não é? Mas vejam vocês, uma saliva de Jesus era mais efetiva do que todos os remédios que os hospitais tinham, porque nenhum remédio dos hospitais poderia restaurar a visão a um cego de nascimento. E agora? Era o poder de Deus manifestado através de Jesus. Mas ele podia também somente falar a palavra, e assim mesmo ocorreria, mas ele o fez desta forma. Vejam vocês, ele utilizou diversas formas. Em outras ocasiões ele colocava seus dedos, suas mãos sobre os olhos das pessoas, e outras vezes podia falar a palavra e a pessoa ficar completamente restaurada da visão. Mas nesse caso ele colocou barro, ou seja, ele cuspiu na terra, ele fez um barro e o colocou nos olhos do cego. Um cego de nascimento, ou seja, que ele não tinha tido nunca visão. Não era o caso de uma restauração, porque ele nunca tinha enxergado. Era uma criação. E vejam vocês, quando Deus criou ao homem, de onde o criou? Do pó da terra. E do pó da terra fez para o homem braços, pés, também lhe fez cabeças e olhos. Agora, Cristo está criando visão para aquele cego. Era por criação divina aquele milagre. E agora, por criação divina, pela palavra criadora de Deus, é que Deus pode abrir os olhos espirituais das pessoas. E vejam vocês como aquele homem que era cego, ao receber a visão, ele esteve falando a palavra, ele esteve falando a respeito de Cristo e defendendo a Cristo, dizendo, quando perguntam para ele: o que você fala a respeito desse homem? Ele disse: ele é profeta. E quando disseram a ele que aquele homem era pecador, ele então respondeu: se ele for pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa sim eu sei, que antes eu não podia ver e agora eu vejo. E não existe argumentos contra o êxito. E agora depois disseram a ele: Deus não ouve pecadores. Estão ensinando, ele está ensinando a palavra. Mas se um homem for temente a Deus, Deus o ouve. E ele continua ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Logo então ele lhes diz, logo então depois de dizer-lhes: se um homem for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse homem ele ouve. Ele está dizendo-lhes que Jesus é temente a Deus e que ele faz a vontade de Deus. E logo ele diz: desde o princípio não se ouviu dizer que alguma pessoa poderia abrir os olhos a uma pessoa que nascesse cego. Se Jesus não viesse de Deus, ele não poderia fazer nada. E agora, vejam vocês, este milagre tão grande naquele homem cego de nascimento é um tipo e modelo do milagre espiritual que Deus
realiza nas pessoas. Quando Ele abre os olhos espirituais para que as pessoas possam ver o cumprimento das promessas divinas correspondentes ao tempo ao qual a pessoa está vivendo, para poder ver o programa divino e entrar no programa divino e testificar como aquele homem, testificar do programa de Deus correspondente a este tempo. Podemos ver agora como também Cristo, lá em sua primeira vinda, no capítulo 4 de São Lucas, nos fala, citando aqui as palavras de Isaías, porque ele chegou na sinagoga de Nazaré, onde seria criado, e isto foi iniciando o seu ministério. Diz, capítulo 4, versículo 14 em diante. E Jesus voltou no poder do Espírito a Galileia, e a sua fama se difundiu por toda a terra. E ele ensinava nas suas sinagogas, e ele era glorificado por todos. Então veio a Nazaré, onde tinha sido criado, e no dia de repouso ele entrou na sinagoga, de acordo com o seu costume, porque ele se acostumava ir na sinagoga no sábado, quando estava lá em Nazaré. E quando estava em outro lugar também. Então se colocou de pé para ler, e lhe foi dado o livro do profeta Isaías, e, tendo aberto o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas notícias aos pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos escravos e visão aos cegos, a colocar em liberdade os oprimidos, pregar o ano aceitável do Senhor. E enrolando ele o livro, deu ao ministro e se sentou. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer a eles: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Agora vejam como Cristo deu testemunho das Escrituras que estavam se cumprindo naqueles dias nele. E eram as Escrituras messiânicas, as Escrituras que prometiam a vinda do Messias. E Jesus testificou de que nele estavam se cumprindo essas promessas. Porém, os que estavam lá na sinagoga não podiam crer. E nós podemos ver que nesta mesma passagem, no final, logo então se levantaram e lançaram Jesus Cristo para fora da sinagoga e o levaram a um despenhadeiro da cidade, porque a cidade estava sobre uma montanha. E levaram a Jesus até aquele despenhadeiro para o lançar por aquele despenhadeiro para matá-lo. Como é possível que pessoas que vão na igreja, na sinagoga, para servirem a Deus no dia de sábado, e dizem que no sábado não pode se trabalhar, não pode se fazer obras, a não ser estar servindo a Deus no templo, e agora se levantam para matar uma pessoa? Essa sim é que é uma obra e ruim, obras ruins, para não fazer, para fazer obras ruins. Eles sim podiam romper o sábado, quebrar o sábado e dizer que não estavam invalidando o sábado. E Jesus, fazendo boas obras no sábado, diziam que Jesus estava quebrantando o sábado. Mas o Filho do Homem é Senhor do sábado, e Ele faz todas as obras que Ele tem que fazer no sábado, no domingo, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, e volta ao sábado e faz também no sábado. E faz também o sábado de novo, obras. E agora vejam vocês como Jesus, entre um povo que lhe dava tantos problemas, ainda continuava com eles e continuava ministrando-lhes a palavra, curando os enfermos e pregando o Evangelho.
e dando-lhes testemunho de que o cumprimento da vinda do Messias estava se cumprindo entre eles. Ainda que eles o rejeitavam, ele testificava que ele era o Messias prometido, o rei de Israel. E com a vinda de Jesus, a vinda do Messias entre o povo hebreu, os olhos dos grandes sábios em teologia, em assuntos religiosos do povo hebreu, foram cegos por causa do véu de carne, no qual se cumpriu a primeira vinda do Messias. Para Deus cumprir a promessa da vinda do Messias, ele se velou em carne humana. Ele entrou em um corpo de carne chamado Jesus, e nele cumpriu a vinda do Messias. E por causa daquele véu foram cegados o povo que o rejeitou. Ele fechou, ele cegou a uns. O véu de carne cegou a uns, porque eles diziam: esse não pode ser o Messias. Esse não pode ser o Messias. Ele é um jovem carpinteiro de Nazaré. Nós não estávamos aguardando um carpinteiro, estávamos aguardando a um rei. Mas vejam, na forma simples que o rei de Israel veio, na forma de um operário da construção. E foram cegados pelo véu. O véu não lhes permitiu ver a vinda do anjo do pacto no cumprimento da sua vinda, pois estava em carne humana, em um jovem carpinteiro de Nazaré. Portanto, espiritualmente, os olhos de uns foram cegados e os de outros espiritualmente foram abertos. Da mesma forma como ele abriu os olhos daquele jovem cego de nascimento. E agora? Para a sua segunda vinda. Para a sua segunda vinda, o que o reverendo William Branham diz? Vamos ler na página 151 do livro de Citas o que o reverendo William Branham fala relacionado à segunda vinda de Cristo. Ele nos fala do tempo em que o templo foi dedicado. Não estou vendo aqui se foi o templo o qual Salomão construiu. Poderia ter sido o templo que Salomão construiu. Assim como Moisés dedicou o tabernáculo para Deus. Vejam vocês, a glória de Deus entrou e os sacerdotes não podiam ministrar por causa da presença da glória de Deus. Agora, nesta ocasião, quando Salomão dedicou o templo, não podiam ministrar, os sacerdotes não podiam ministrar. E agora vejam o que diz. Na página 151, versos 13 e 45 do livro de Citas, diz assim: e a glória de Deus estava lá dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier por sua noiva. E agora nos fala da segunda vinda do Senhor. Ela subirá na noite, assim como foi para eles. Eles nem sequer haverão indo. Agora vejam, quando vier por sua noiva, Cristo, por sua igreja, ele fechará os olhos de todos os teólogos. Vejamos também na página 126. Versículo 11 e 17 diz assim: esses 7 trovões trovejando, isso não será uma revelação dada a um homem? Isso é uma pergunta. Então disse: não, Senhor, seria acrescentando algo a ele ou tirando algo dele. Tudo está selado, revelado ali dentro. Esses 7 selos abriram a revelação do que era isso. Estão vendo? Ainda está na palavra.
Veja 6, não podem sair desta palavra, não sairá da palavra, e o Espírito de Deus nunca sairá dessa palavra, ficará bem com esta palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Agora vejam que esses 7 trovões não é a revelação dada a um homem, por lá que venha dizendo algo, mas é o que está prometido, que já está prometido nas Escrituras. E nas Escrituras está prometido que os 7 trovões revelarão o mistério do 7º selo. Os 7 trovões são os que contêm a revelação do que é o 7º selo. E o 7º selo é a segunda vinda de Cristo. E os 7 trovões são a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do céu. E esse anjo forte, vamos pedir aqui para que o Benji possa me ajudar. Por favor, traga minha pasta, minha maleta por aqui. Esses 7 trovões contêm a revelação do 7º selo. E os 7 trovões são a voz de Cristo falando para a sua igreja. Vejam agora como nos diz, como nos é dito que Cristo vindo à sua igreja, ele fechará os olhos dos teólogos. Isto foi na página 151, a qual eu li a vocês, no versículo 13, 45. E a glória de Deus estava lá dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Ele fechará os olhos de cada teólogo quando vier por sua noiva. Agora vejamos como ele virá por sua noiva. É muito importante saber como está prometida a sua vinda por sua noiva e para a sua noiva. Na página 57 do livro dos selos, o reverendo William Branham, falando do anjo forte que desce do céu, disse: "E vi outro anjo forte descer do céu, rodeado, cercado por uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça." Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado de o anjo do pacto. Ele foi chamado de o anjo do pacto. E agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. O anjo do Apocalipse capítulo 10, o anjo forte vem aos judeus. É o anjo do pacto. O anjo de Jeová que libertou ao povo hebreu e logo veio mais adiante em carne humana, em um véu de carne chamado Jesus. E agora, no Apocalipse capítulo 10, este anjo do pacto desce do céu. E o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro a Israel. Ele vem como o mensageiro a Israel, ou para Israel. Ele é o mensageiro para Israel. Você vê, a igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. O mensageiro para Israel vem por sua igreja. O anjo do pacto, o anjo de Jeová, vem por sua igreja. Em Apocalipse capítulo 10. E ele é o mesmo que veio há 2000 anos atrás, velado em carne humana, em um véu de carne chamado Jesus. O mesmo anjo do pacto, o anjo de Jeová. E agora, para o último dia, voltará. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E agora, este anjo do pacto vem no último dia. E vamos ver. Ele também é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19.
Vamos a ver. Vamos ver na página 134. Lembrem-se que o anjo do pacto, o anjo de Jeová, é Cristo em seu corpo teofânico. É Cristo em espírito. E notem vocês que quando esse Espírito Santo chega a se encarnar, aquele que está entre nós agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Logo, na página 277, o reverendo William Branham, orando, ele diz, no livro dos selos, ele diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro, o verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo de Jeová. Enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame aos seus. Agora, vamos ver como é que virá. Na página 146 do livro dos selos, no último parágrafo, lendo uma parte aqui do último parágrafo, diz assim: e ao mesmo tempo em que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E para o dia posterior, para o último dia, estará sobre a terra manifestado, por um lado, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo de Jeová, estará manifestado em carne humana em um homem deste tempo final. E pelo outro lado, o diabo, que é lançado do céu e cai na terra, ele se encarnará no anticristo, o homem do pecado, e virá, manifestado através do anticristo, do homem do pecado, à vista. E aí tendremos em el tiempo final no tempo final, teremos a manifestação em carne humana do diabo por um lado, no anticristo, no homem do pecado, e pelo outro lado, nós teremos a Cristo, o anjo do pacto, ao Espírito Santo em carne humana em um homem deste tempo final. O anjo do pacto vindo em carne humana, de acordo com as promessas divinas. Agora vamos até a página 256 do livro dos selos, onde nos diz, na metade, ou seja, no terceiro parágrafo, diz assim: porém, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se nós encontrarmos esse homem, encontraremos ao instrumento onde o Espírito Santo estará, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o mensageiro para Israel, manifestado, falando-lhe à sua igreja, falando aos seus filhos e abrindo os olhos espirituais de seus filhos, para que eles possam ver todo o programa divino correspondente a este tempo final. E estará nos abrindo também as Escrituras e também a compreensão, os olhos espirituais, para podermos compreender todo o programa divino correspondente a este tempo final. E podemos ver ao mesmo, e poderemos ver ao mesmo Jesus Cristo, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, o qual esteve durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, velado e revelado através de cada anjo mensageiro. Porque sempre é necessário um homem. Cristo e Espírito Santo precisa de um homem aqui na terra, através do qual se revelar para a sua igreja e falar à sua igreja de era em era. E isso é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja.
em cada era. Essa revelação que vem através do mensageiro em cada era. Porque toda revelação tem que vir ao mensageiro correspondente a cada era. Toda revelação vem através, por e através de um mensageiro, de um profeta. E agora, podemos ver como a revelação de Cristo veio, como Cristo se revelou entre a sua igreja em cada era, foi através de carne humana, no mensageiro de cada era, na porção correspondente a cada era. E para o último dia, como Cristo será revelado entre a sua igreja, nos dando a conhecer todas as coisas correspondentes a este tempo final, e se identificando em sua manifestação ou revelação correspondente a este tempo final. No Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. E de quais coisas ele estará testificando? De todas estas coisas que devem acontecer em breve, as quais Cristo prometeu dar a conhecer a sua igreja, em Apocalipse capítulo 4, quando disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Cristo, com esta voz de trombeta, diz essas palavras. E agora, no Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz: E disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, de quem são os espíritos dos profetas? São de Deus, são espíritos teofânicos da sexta dimensão, enviados para a terra em um corpo de carne para ter o ministério correspondente a este tempo. O Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Quem é o enviado de Jesus Cristo? É o seu anjo mensageiro para, através do seu anjo mensageiro, Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, velado e revelado através do seu mensageiro e em seu mensageiro, falar para a sua igreja todas estas coisas que em breve hão de acontecer. Portanto, assim como a revelação de Jesus Cristo à sua igreja em cada era foi através do mensageiro de cada era, a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja e entre a sua igreja será, no último dia, através do seu anjo mensageiro. A revelação do sétimo selo, a revelação prometida de Jesus Cristo para o último dia. É por isso que João o apóstolo quis adorar ao anjo de Jesus Cristo, e o anjo disse que não fizesse. É através desse anjo, o qual é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, que Jesus Cristo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo estará velado em seu anjo e revelado através do seu anjo, e esta será a revelação de Cristo em sua igreja no último dia. E isto será o sétimo selo, a revelação do sétimo selo, a revelação do anjo, que era diferente dos demais, o qual apareceu naquela nuvem formada por anjos, no dia 28 de fevereiro de 1963, onde estavam os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e um anjo, o qual era diferente aos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual para o último dia estará manifestado na terra, em seu anjo mensageiro. Estará velado e revelado em seu anjo mensageiro, na revelação do último dia, entre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o anjo que desce do céu, o anjo que era diferente aos demais e se vela em carne humana em seu anjo mensageiro, e se revela através do seu anjo mensageiro, e nos abre os olhos espirituais para podermos ver todo o programa divino correspondente a este tempo final. E, desta forma, nos abre todas as profecias bíblicas que nos falam deste tempo final. E assim, nos dá a conhecer o cumprimento de cada uma delas na medida que elas vão se cumprindo. E nos dá a revelação, a fé, para sermos transformados, raptados. A qual é a fé?
a revelação da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor, dos senhores em sua obra de reclamação. A fé, a revelação do rapto, é a revelação do sétimo selo, a revelação de Jesus Cristo, vindo no último dia, o anjo do pacto, Cristo e Espírito Santo vindo e se velando em seu anjo mensageiro, se revelando através do seu anjo mensageiro. E quando a obra de Cristo tenha sido completa através do seu anjo mensageiro, então terá sido completo o número dos escolhidos de Deus, e Cristo sairá do trono de intercessão do céu e fará sua reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, e ressuscitará os mortos em Cristo, e a nós nos transformará. Ele adotará ao seu anjo mensageiro no último dia. E logo, por consiguiente, serão adoptados todos os que receberam o milagre. Os seus olhos serão abertos, seus olhos espirituais, para poderem ver o programa divino correspondente a este tempo final. Jesus faz enxergar aquele que não podia ver. E para este tempo final, nós temos as profecias da segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E esta é a profecia que toda pessoa desejou ver. Porém, para isso se requer que Jesus Cristo abra os nossos olhos espirituais para que assim possamos ver. E isto é o que Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, faz. Jesus Cristo e Espírito Santo, através da sua manifestação, através do seu anjo mensageiro no último dia, nos abrindo as Escrituras e nos abrindo a compreensão, os olhos espirituais, para podermos ver a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final, e o restante das demais profecias correspondentes a este tempo final, e ver elas na forma simples, ou da forma simples em que Cristo estará cumprindo cada uma delas neste tempo final, que será a vinda do Verbo, a palavra, encarnada em um homem. Muitas pessoas verão ao homem que é o anjo de Jesus Cristo e tropeçarão com ele. Estarão tropeçando com o véu de carne e, portanto, estarão sendo cegados pelo véu de carne. Porém, outros verão. Vão ver a Cristo, o Espírito Santo manifestado através do seu anjo mensageiro, e seus olhos espirituais serão abertos, porque estarão vendo quem estará por trás ou dentro do véu de carne, e poderão ver que é Jesus Cristo e Espírito Santo, o anjo do pacto, falando e a sua igreja. Todas estas coisas que devem acontecer breve, e assim nos abrindo o entendimento, nos abrindo as Escrituras para podermos compreender todos esses mistérios correspondentes a este tempo final. Jesus faz enxergar aquele que não podia ver. E agora, nós podemos dizer que uma coisa sim, nós sabemos, que antes éramos cegos, não podíamos ver. Antes éramos cegos, mas agora podemos ver. Podemos ver todas essas profecias correspondentes a este tempo final. E podemos ver o significado de cada uma delas, porque Cristo nos abriu os olhos espirituais, como também abriu os olhos físicos para aquele jovem cego de nascimento. Jesus faz enxergar aquele que não via. Jesus nos tem feito ver neste tempo final, pelo qual nós agradecemos a Ele, damos graças a Ele por ter Ele aberto os nossos olhos espirituais e poder vê-lo neste tempo final, velado e revelado entre a sua igreja, dando-nos testemunho,
através do seu anjo mensageiro de todas estas coisas que devem acontecer em breve, e deste modo também nos abrindo as Escrituras e os nossos olhos espirituais. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, testificando-lhes de Jesus. Jesus que faz enxergar aquele que não podia ver. Que Deus lhes continue abençoando grandemente a todos. E que Ele continue nos abrindo as Escrituras, porque Ele abriu os nossos olhos espirituais para podermos ver todas as Escrituras correspondentes ao tempo final. Se Ele nos abre as Escrituras, poderemos ver, porque Ele foi quem abriu nossos olhos espirituais. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Um dia, ainda não é meio-dia ainda, não é? Bem, que continuem passando um dia maravilhoso, cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo.